Bom, pessoal, boa noite para todos. Deu aqui o nosso horário, né? Vamos começar aqui o nosso encontro, o nosso grande encontro semanal. Essa semana, Joana de Ângeles pegou um pouco mais leve aqui no nosso livro, né? Porque a semana passada foi pesado, tinha lá um assunto bem denso, mas hoje o assunto é muito agradável, bem sossegado. Nós vamos falar dos mitos, né? E algumas curiosidades, algumas situações que as religiões vão colocando para nós, algumas condições da própria modernidade também. É interessante algumas palavras utilizadas pela Joana de Ângeles nesse capítulo que nós vamos tratar, né? Bem sossegado. Bom, minhas queridas amigas, alguém quer ler o Evangelho? Não é? Alguém gostaria de... Ô, Eliette, por favor, será um prazer. Leia para nós, por favor. Do capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mas bendizei ao contrário, ao Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade. Deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória: perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova. A vida é difícil, e eu sei, ela se compõe de mil nadas que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e compensações que temos por outro lado. E então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha do alto do que quando se curva a fronte para o chão. Muito bom, ótimo, ótimo. Então vamos fechar os nossos olhos, tranquilizar os nossos corações, respirar bem tranquilamente, né? Para entrarmos em sintonia com o plano mais alto, com os nossos mentores, os mentores do nosso querido CEAM, né? Centro Espírita Alvorada Nova, que sempre nos acompanham todas as equipes que fazem aqui os encontros, né? E vamos pedir ao nosso querido irmão maior, Jesus, que possa estar conosco durante essa nossa reunião, possa as palavras da nossa querida Joana de Ângeles calar fundo em nossas almas para o nosso aprendizado e para que possamos colocar tudo isso em trabalho no dia a dia, no nosso dia a dia. Que assim seja. Muito bem, a nossa querida Eliette leu aí sobre a paciência, né? Nossa, a gente precisava ouvir paciência todo dia, né? Seria bom ouvir isso, porque é realmente um dos pontos mais, assim, difíceis, né? Porque, pensa, a gente está numa sintonia, está tudo legal, aí qualquer coisa já destrona tudo, a gente já xinga, já faz, assim, a gente não tem paciência, e não tem paciência com as pessoas, com os erros, as pessoas são falíveis, né? Isso é absolutamente natural, todos nós estamos aqui, ninguém é melhor do que ninguém, todos estamos a caminho de evolução, e às vezes a gente acaba sendo muito justiceiro, né? Na ânsia de fazer justiça, acaba sendo muito justiceiro, e isso é uma coisa que eu preciso me melhorar bastante, porque às vezes acabamos sendo intolerantes. E como o Evangelho nos trouxe, isso é falta de caridade. A intolerância é falta de caridade, né? Essa paciência, né? Às vezes tem algumas pessoas que têm até alguns problemas já com alguns
alguns problemas até mentais e que nos contam histórias repetidamente, né? Vocês passam por isso, vocês sabem muito bem que tem algumas pessoas que contam sempre as mesmas histórias e a gente, até com isso, a gente não tem paciência, né? Porque a pessoa está se repetindo. Poxa, uma coisa tão singela, uma coisa tão simples, derivada ali de um problema que a pessoa tem, né? A gente devia ter paciência, ouvir, ser aquele ouvido. A gente sempre fala aqui que caridade não é só dar esmola, e o Evangelho está dizendo, essa é a mais fácil das caridades. É ouvir aquela pessoa difícil, ouvir aquela mesma história, ouvir aquela mesma lamentação, muitas vezes, ser ali um apoio, né? Ser um ombro amigo, é fundamental, né? Essa vida é tão rápida, tão passageira, a gente passa aqui tão rapidamente que, poxa, né? A gente tem visto, infelizmente, as pessoas dia a dia elas vão indo, né? Nunca se teve tanta notícia, pelo menos que eu me lembre, mas tanta notícia de pessoas que vão, pessoas famosas e não famosas, que vão desencarnando, né? Não está fácil, né? É um momento de transição muito complexo. E a gente tem que refletir nisso, poxa, por que um pouquinho de paciência, né? Que Deus nos ajude, nos ilumine para que a gente possa realmente, naquele momento, naquela hora de falar um pouquinho mais alto, que a gente dê uma seguradinha, porque isso é caridade, isso é fundamental, né, para todos nós. Bom, como eu estava dizendo, hoje, a Joana de Ângeles, e até é bem um marco bem interessante, porque acaba encerrando o primeiro capítulo. Um primeiro capítulo aqui do livro, que é um capítulo bastante longo, né? O primeiro capítulo trata do homem integral, de uma maneira geral. O livro chama o homem integral, e aí o primeiro capítulo trata dos fatores da perturbação. Aí o segundo capítulo, que é esse que nós estamos terminando, é os estranhos rumos, seguros roteiros, estranhos rumos, seguros roteiros, que é o segundo capítulo, e que a gente falou de vários assuntos, homens aparência, né? A gente falou também da fobia social, falou do ódio e do suicídio, e agora nos reserva aqui a análise acerca dos mitos, né? A Joana de Ângeles acabou tratando aqui para nós acerca dos mitos, e ela traz algumas coisas bem legais, bem interessantes sobre os mitos. Então, vamos compartilhar aqui a tela para ver o que a Joana de Ângeles traz nesse capítulo para nós. Tá? Então, logo de cara, a Joana de Ângeles, ela até conta uma história da mitologia grega, né? E que, na verdade, as mitologias, elas sempre fizeram parte da história de vários povos, né? Então ela diz aqui, ó, a história do homem é consequência dos mitos e crendices que ele elaborou para a sobrevivência, para o seu pensamento ético. Interessante, né? Que esses mitos, essas crendices são criadas pelo homem para dar um conforto ao homem, né? O conforto de acreditar ou depositar as suas expectativas, as suas esperanças em algumas situações, né? Que são ali crendices, né? Que acabam surgindo muitas vezes. Muito bem. Isso acaba revelando ali um certo conforto para nós, né? Na história do homem, a saber que existe o sobrenatural. Então, é isso que a Joana de Ângeles coloca aqui. Medos e ansiedades, aspirações e sofrimentos estereotipam-se em fórmulas e formas mitológicas. Então, tudo aquilo que a gente vem passando na história da humanidade, que é cercada de medos e ansiedades, que a gente já tratou disso aqui, todos nós temos os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas aspirações, os nossos sofrimentos, e aí, então, cada povo acabou gerando alguns mitos, né? Trazendo algumas formas mitológicas para poder traduzir aquele sentimento que o povo estava passando.
E a Joana de Ângeles, ela traz uma história muito interessante sobre a mitologia grega. Eu não entendo muito da mitologia grega, até gostaria de entender um pouquinho mais, que é muito interessante, mas na mitologia grega eu sei que Zeus é o Todo-Poderoso, né? Zeus. E então, Prometeu, que foi criado por Zeus, Prometeu não era um deus, ele foi criado por Zeus, né? Descobriu o fogo. Prometeu descobriu o fogo. E com isso ele iluminou a Terra. Olha o Prometeu, que bacana, né? Ele veio, teve essa missão, descobriu o fogo e iluminou a Terra, tornando ali a Terra iluminada. E o Zeus, tomado, acabou ficando errado aqui, faltou R, tomado pelo ciúme e a paixão, acabou castigando Prometeu. Então diz a mitologia grega que o Prometeu foi amarrado ao penhasco e aí os abutres comiam o fígado dele e ele morria, mas aí ele renascia à noite para ser regenerado e para sofrer no dia seguinte, porque isso seria eternamente. Todos os dias ele teria o seu fígado sendo devorado por abutres num sofrimento que Zeus impôs a ele. Como é que é isso? Sabe por quê? Porque o Prometeu ficou famoso. Ele trouxe a iluminação para o mundo, né? Então, diante disso, ele virou uma espécie de semideus, né? E aí Zeus ficou louco da vida. Como é que pode uma coisa dessa? Ele foi criado por mim e agora quer ser mais que eu, está querendo passar a perna em mim, então eu vou te castigar aí, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso e ele criou isso. Senhores, senhoras, né? Vem aquela ideia do Deus vingativo, né? E isso já vem aí da mitologia, do Deus que vai vingar, que a gente não pode sair uma vírgula fora, porque qualquer coisa, né? Vem o castigo, Moisés, né? Daquela lei mosaica dura, né? De que andou fora da linha ali, vai ser castigado, virão as pragas do Egito e tudo mais, tudo isso dentro de um sistema mitológico também. A Joana de Ângeles diz aqui que Zeus, né, o criador, que é aqui, né, estereotipado como criador, desejava que o seu gerado, no caso o Prometeu, fosse sempre um inocente, ignorante, dependente, sem consciência ética, sem discernimento e simplesmente se comprazendo com o Todo-Poderoso, simplesmente ficando o que adorando apenas o Todo-Poderoso e nada mais, né? E sempre na mesma faixa. Coisa que nós sabemos, e a doutrina espírita nos traz, que nós fomos criados simples, ignorantes, sim, mas a caminho da evolução. Precisamos evoluir. É natural que evoluamos. E diz Jesus, sois deuses. Um dia chegaremos lá. Um dia chegaremos à cocriação. Não vamos chegar à perfeição, porque perfeito é só Deus. Mas nós vamos chegar na nossa perfeição relativa, um dia, está muito distante ainda, mas a gente não tem pressa, a gente vai indo no passo que dá para ir, né? E a gente vai chegar lá um dia, né, nessa caminhada. Mas para os antigos, não, isso não era certo, né? Então, ao criar essa figura de Zeus, ao criar a figura de Prometeu, por exemplo, dentro da mitologia, diante de tantos outros, na verdade, o que se queria passar era uma base de comportamento social, que as pessoas se comportassem desta maneira, porque se aconteceu aquilo com Prometeu, então, né, ele meteu a mão onde ele não foi chamado, ele resolveu iluminar o mundo, ainda que iluminar o mundo tenha sido uma coisa maravilhosa, né, mas, afinal de contas, desagradou o Deus Todo-Poderoso, então é um desestímulo as pessoas não se intrometerem, não tomar nenhuma atitude proativa, uma atitude ética, correta, boa, né?
E a Joana de Ângeles, então, diz que com pequenas variações, nós vemos a mesma representação em outros povos, em outras doutrinas, né, de conteúdo infantil. Né? A Joana de Ângeles sempre trazendo isso. É uma certa infantilidade, né, que a gente acaba gerando, transferindo muitas vezes responsabilidades. Afinal de contas, a culpa não é minha, a culpa é de Deus, a culpa é, né, do outro, a culpa é do tempo, a da tempestade, são os deuses que não estavam a nosso favor. Até quando a gente torce para a seleção brasileira e ela perde numa Copa do Mundo, vai ter gente que vai dizer que os deuses do futebol não estavam a nosso favor naquele dia, como se só nós fôssemos detentor da capacidade de ganhar um jogo de futebol, né? Sendo que todo mundo pode ter e deve ter essa capacidade. Mas essa é a questão, é transferência da responsabilidade diante de uma certa infantilidade que todos os povos acabam trazendo diante dessa questão mitológica, de criar os mitos. Né? Mas ela vai adiante. Ela diz que o pensamento cartesiano, e o que é um pensamento cartesiano, que, aliás, é muito discutível e muito criticado. Às vezes as pessoas falam, aquele ali tem um pensamento cartesiano. O que é um pensamento cartesiano? É um pensamento não criativo, é um pensamento prático, óbvio. Né? Então, aqui, a Joana de Ângeles coloca o pensamento cartesiano como uma questão boa, interessante. Né? Ela diz, o pensamento cartesiano, que é o senso prático, aos poucos foi acabando com esses mitos. Porque uma mente muito criativa, aquela mente que fica pensando, imaginando, não sei o quê, o terreno dos mitos é fértil, vai criar aí um monte de situações, elucubrações, vai ficar imaginando, mas o senso prático, o senso comum, as pessoas que seguem o dia a dia, começam a perceber que há uma certa infantilidade em tudo isso. Então, aos poucos, foi acabando com os mitos, as crenças. A Joana de Ângeles diz os bichos papões, né? Que é o nosso temor enquanto criança. Né? Eu tinha muito medo, não do bicho-papão, e sim do homem do saco, principalmente porque tinha um coitado de um mendigo perto de casa e ele passava com o seu saquinho para lá e para cá, e aí alguém, pai, vô, tal, para dar um susto na criança, diz, cuidado, é o homem do saco. Aí eu vi que realmente existia o homem do saco, que era o tiozinho lá. Eu tinha um medo terrível do homem do saco, mas tudo bem. Os feiticeiros, e também o lado bom. Também foi acabando também com esse lado lúdico das fadas madrinhas, dos anjos da guarda, né? Que nós sabemos que eles existem, né? Há uma pleiade de espíritos, inclusive espíritos da natureza, que ajudam muito e que também tem os nossos espíritos protetores, o pessoal da programação reencarnatória, é gente que trabalha pra caramba e a gente dá um trabalho danado para eles. Mas no dia a dia, na praticidade, isso foi tornando o povo um pouco mais frio e tirando essa ideia desses mitos, né? A mitologia grega acabou morrendo lá atrás, né? Ficou na mitologia. Quando se acreditava na morte dos mitos, chegou um momento, falou, não tem mais mito, a tecnologia criou outros. Super-homens, invasores alienígenas, combatentes do mal. Né? Então, isso é algo extremamente recente, extremamente moderno. Né? Começou a se criar aí os grandes super-heróis, os super-heróis dos quadrinhos, os super-heróis da imaginação, mas também os super-heróis aí do dia a dia, né? Os policiais, os combatentes, os guerrilheiros, etc. E isso é uma produção absolutamente moderna. A robótica abriu espaço para a imaginação, produzindo novos heróis, vencedores, superatletas, seres biônicos, seres imbatíveis.
Então, hoje, a nossa atual geração acredita muito nisso, acredita que tem gente que é imbatível, que aquele é o salvador, é o herói da pátria, é aquele que está aí para, né, tá acima dos outros, é realmente um super-herói, né, um mito. Hoje, infelizmente, na data de hoje, um mito se foi, né, que foi o Maradona, passou lá para outra esfera, né? Um dos maiores nomes aí do esporte mundial, né? Que com uma vida muito desregrada acabou sucumbindo mais cedo, talvez, do que deveria. A gente não sabe em razão de não ter certeza da programação, né? Mas esse é um mito, um super-herói, uma pessoa que é tido na Argentina como um daqueles deuses mesmo, né? Colocado num pedestal, né? Até hoje e agora, talvez até mais. Retorna-se à época em que os deuses desciam à terra e se humanizavam, dando margem a uma cultura superficial e vandálica, termo utilizado pela Joana de Ângeles, né? Então, o que acaba? A gente colocando, depositando nossas fichas nos super-heróis, nos salvadores da pátria, no cara que vem montado num cavalo branco e que vai resolver todos os problemas que o mundo trazem, ou se não é o mundo, pelo menos o Brasil. E aqui eu achei muito curioso que a Joana de Ângeles coloca novos rambos. Olha a Joana de Ângeles, né? Com equipamento de vingança. Por quê? Porque o Rambo é um personagem, né, do cinema que foi interpretado por Sylvester Stallone, que inclusive tem até um filme agora atual, vamos lembrar que O Homem Integral é de 30 anos atrás, época em que esses filmes do Sylvester Stallone estavam no auge, e agora, recentemente, rodaram mais um, já com o Rambo mais velho, mas ela lembrou disso e colocou, né, novos Rambos. O cara que sozinho, uma pessoa, não tem poderes especiais, uma pessoa que é colocada lá no meio da selva, na guerra, no Vietnã, e ele sozinho dizima milhares de pessoas, é a nossa expectativa, é o nosso Rambo, é o nosso herói, e muita gente vai acreditar até hoje que o que falta no Brasil é exterminadores como esse, exterminador do futuro, que venha e elimine todos os males, literalmente eliminando mesmo, derrubando, metralhando todo mundo, que é o que ela disse aqui. Rambos, novos Rambos com equipamento de vingança, porque nessa ânsia de querer ser justo, acaba sendo justiceiro, né? E ser justiceiro nunca é correto. Descamba-se para o grotesco, fomentando o pavor, ironizando os valores dignos e desprezando as instituições. Olha que reflexão que a Joana de Ângeles acaba trazendo. Porque muitas pessoas, muitos de nós até, em alguns momentos, perdemos a paciência que foi lida aí pela Eliette para nós e que tem tudo a ver com esse tema, perdemos a paciência e começamos a acreditar em soluções drásticas. A solução era matar, pena de morte, vamos colocar pena de morte para acabar com a criminalidade, nós precisamos que o exército tome conta de tudo, nós precisamos ver a brutalidade, beira o grotesco, descamba-se para o grotesco, fomentando o pavor, fazendo com que as pessoas fiquem temerosas, né? E não educadas, e sim temerosas. E ironizando os valores, né? Os valores acabam saindo de moda, ela coloca mais à frente, ela fala, as virtudes apresentam-se fora de moda. Então, ser virtuoso não é o ideal, porque uma pessoa muito virtuosa, muito bonzinha, quem de nós nunca ouviu essa expressão? Ah, fulano é muito bonzinho para estar nesse cargo que ele está ocupando. Poxa,
Não tem nada melhor do que uma pessoa boazinha em determinada posição, mas para muitos aquilo não é o ideal, porque o ideal é o vingador, é o cara bruto, é o semideus, é o cara que desceu lá do Olimpo aqui na Terra para ajudar e para salvar, que é o grotesco, né? E acaba desprezando esses valores e desprezando, inclusive, as instituições. Eu falo muito para os meus alunos, né, sempre que tenho a possibilidade, no sentido de que um dos grandes problemas do Brasil, na minha visão, tem muitos problemas no Brasil, mas é o desrespeito às instituições. Né? As instituições todas, eu sei que tem problemas nas instituições, mas as instituições precisam ser respeitadas. Um país forte é um país que tenha estruturas, né? A sociedade civil organizada forte, e não desrespeitando qualquer situação. Então, veja, eu não estou falando de política, né? Jamais falaria isso daqui, mas os governantes são governantes de plantão, eles estão lá hoje, amanhã eles não estão, mas não importa quem esteja lá, sempre vai ter ali um desrespeito, seja um, seja outro, sempre vai ser desrespeitado, e isso não é o caminho certo, né? Como a Joana de Ângeles está falando aqui. Então ela termina esse capítulo breve, rapidamente, dando um sinal de esperança para nós, dizendo que os mitos logo mais cederão lugar a realidades que já se apresentam, início como símbolos de uma nova conquista desafiadora e que se incorporarão a pouco e pouco ao cotidiano, ensinando disciplina, controle, respeito por si mesmo, aos outros, às autoridades, que no homem se fazem indispensáveis para a feliz coexistência pacífica. Né? Esse é o final ali do capítulo e é muito importante a gente ter isso como base do nosso pensamento. O respeito, né? O respeito. Eu tenho um amigo que é um juiz em São Paulo, professor, e ele é coreano. Ele é coreano. E ele foi educado todo na Coreia. E conversando com ele, ele me disse e me contou o salto de qualidade que a Coreia teve. A Coreia, na época dele, na época que ele estudava, ele tem praticamente a mesma idade que eu, né? Então, quando ele estudava lá no primário, vamos dizer, ele dizia que as crianças do colégio que ele estudava, elas tinham um alfinete com um lenço espetado aqui. Tinha um lenço espetado um alfinete. Sabe para que funcionava isso? Para as crianças poderem assoar o nariz, porque todas as crianças da Coreia eram todas sujas, remelentas, mal educadas, e o colégio dele criou ali uma forma um pouco diferenciada de pelo menos as crianças poderem ter onde limpar o nariz, porque elas ficavam remelentas e limpando na roupa, e enfim, ele disse que era o caos lá. E em 20 anos tudo mudou. E sabe por que, segundo ele, tudo mudou? Porque houve uma conscientização popular. Né? Então, não importava o governante que estavam, começaram com programas para o futuro, e não importava os governantes, tinha lá a oposição, mas a oposição também comprou a ideia, o povo comprou a ideia de que estavam no caminho e investiram na educação. E em 20 anos a Coreia se tornou uma das maiores potências mundiais, que nós tem problemas, é claro que tem problemas, mas todos os níveis de educação, de cultura, tem muita cultura vindo de lá hoje em dia, né? Então é um exemplo aí para todos nós. O que a Joana de Ângeles está trazendo aqui é uma certa fórmula para que a gente consiga educar os nossos filhos, educar as pessoas que estão próximos, passar numa corrente do bem isso para frente. Né? A gente precisa incorporar, segundo ela aqui, pouco a pouco, no dia a dia, disciplina. Sem disciplina não há evolução, de jeito nenhum. Controle e respeito por si mesmo.
Não podemos perder o controle. Temos que ter o controle de nós mesmos. Nós estamos no comando, né? E não somos comandados ou direcionados pelo que dizem que é o que nós devemos fazer, né? Respeito não só a nós mesmos, mas também às autoridades, aquilo que eu falei, o respeito às autoridades. Você pode discordar, mas numa democracia alguém vai vencer e a gente precisa respeitar. E com tudo isso, né, o homem tem que ter o respeito às autoridades, porque eles são, na verdade, indispensáveis. Não tem nenhum país no mundo que consiga sobreviver na anarquia. Anarquia sem governo, sem nada. Não existe isso. Tem sempre que ter os representantes, tem sempre que ter as pessoas que pensam pelo coletivo. É claro que isso é muito difícil, há muitas decepções, tudo isso a gente entende, mas esse é o sistema e é o melhor sistema, mesmo com todas as falhas, ainda é o melhor sistema que nós encontramos, né? Porque eles são indispensáveis, segundo o Joana de Ângeles, para a feliz coexistência pacífica, para que a gente consiga ficar nesse planeta e evoluir, e continuar caminhando, e não beirar o caos aí que muitas vezes a gente está beirando, né? Então, mitos. A gente precisa repensar aí o que nós temos criado de mitos, né? Diante dessa do nosso dia a dia, né? O que a gente pensa nisso, de que forma, às vezes, a gente tem na vida uma certa infantilidade, não é? E sim mudar esse estado de coisas para um estado de respeito, de amor-respeito, né? Não tem como amar sem respeitar, porque o amor sem o respeito sem o amor não funciona, tem que ser os dois ao mesmo tempo. Certo? Um capítulo aí tranquilo para a gente refletir, né, no nosso dia a dia aí. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Por favor, Marisa. Não, é que assim, você falando em mitos, eu lembrei de um mito também antigo, de Aquiles, que Sim. geralmente é usado basicamente até hoje, principalmente nessa época Calcanhar. de eleição, né? Calcanhar, que todo mundo tem o seu calcanhar, ou o seu ponto fraco. Então, o que procura? Quando a pessoa está fazendo bem, alguém já vem e fala: ah, mas fulano deve ter o calcanhar de Aquiles. Não deve ser tão bonzinho assim. Então, esse é um mito que dura, na verdade, até hoje. Que dura até hoje. Isso é muito bem lembrado para você, porque, na verdade, queira ou não, nós somos seres humanos imperfeitos, e na medida que somos imperfeitos, todo mundo tem o seu calcanhar de Aquiles. E isso é muito utilizado para menosprezar as qualidades alheias, né? Então, aquele pano branco, lindo, que está lá, se ele tem um pontinho sujo, a gente vai olhar naquele pontinho sujo. Esquece tudo o resto. Esquece tudo o resto. É exatamente isso, né? É aquilo que a gente é forçado a acreditar. Você está coberto, porque a gente fez nessa toada, e aí as pessoas falam nesse sentido, e a gente começa a acreditar mesmo que ninguém presta, que está tudo errado, né? E entra nessa vibe, entra nessa atmosfera de querer derrubar, né? O grotesco que a Joana de Ângeles está falando, de que ninguém presta, ninguém serve para nada, portanto, o ideal é vir alguém com uma metralhadora, o Rambo, chegar aí e resolver, porque essa é a solução. Detonar tudo. Tudo. É isso. É o que acaba sendo forçado a acreditar, né? Mas verdade. A gente não vai acreditar, não. A gente vai. Não. Vai seguir que eu lembrei assim que até hoje essa expressão é usada, mas deve ter o calcanhar de Aquiles. Sim. Então, mas é isso mesmo, é usado sempre para o lado para prejudicar, né? Desqualificar, ser pejorativo, tudo isso, porque mesmo às vezes até é mentira, mas não, vamos assim, a gente consegue derrubar a pessoa, né? Claro. Para alguns tirarem proveito próprio, né? Claro. Mas enfim, né? É o que temos aí.
É o que temos, mas é realmente uma realidade. Os mitos estão aí até hoje mesmo, né? Até hoje a gente tem essa mesma ideia. O Pois é. nosso. Isso aí, muito obrigado. O nosso querido Pedro chegou para fazer a prece de encerramento. Que bacana. Que bom que você veio, Pedro. Muito legal. Hoje nós tratamos aqui do capítulo que fala dos mitos, né? E a gente estava exatamente fechando essa ideia dos mitos modernos, né? Das formas com que as pessoas, ainda de uma maneira com uma certa infantilidade, acabam tratando algumas coisas, mas o Joana de Ângeles fala no final do capítulo que um dia a gente vai se livrar dessas ideias, dessas amarras, achando que desfazendo dos mitos, vamos dizer assim, né? Foi bem legal, está gravado e a gente vai mostrar isso mais à frente. Legal? Mais alguém gostaria de falar alguma coisinha? Bom, então, a propósito, alguém gostaria de fazer a nossa prece de encerramento também? Porque eu convido para fazer a leitura do Evangelho, mas todos estão convidados a fazer a prece de encerramento, viu? Porque é sempre uma satisfação, é uma energia nova que se coloca, né? Então, se alguém quiser fazer, eu vou começar a perguntar, porque eu não tenho perguntado, é uma indelicadeza minha, se alguém gostaria de fazer a prece de encerramento. Alguém gostaria de fazer a nossa prece de encerramento e agradecimento? Se não estão confortáveis hoje, a gente faz, mas pensem aí das próximas vezes, pode participar, né? Eu gosto demais quando leem, né? É muito legal, é uma energia muito positiva. Então vamos lá. Então fechar aqui os nossos olhos, tranquilizar os nossos corações, que já estão tranquilos, estamos entre amigos, né? E agradecer ao nosso querido Mestre Jesus por mais esta oportunidade de estarmos aqui unidos e reunidos em teu nome, querido Mestre. Possa as palavras da nossa querida Joana de Ângeles, no seu glorioso livro Homem Integral, calar fundo nos nossos corações, para que isso possa ser um guia, não é? No nosso dia a dia, no nosso comportamento, nos nossos pensamentos, para um dia nos tornarmos homens e mulheres integrais, né? Aquelas pessoas que, sobre todos os ângulos, seguimos o Evangelho de Jesus. Isso é o homem integral, e é nesse trabalho que nós vamos, aos poucos, né, caminhando a caminho da evolução, a caminho da luz, e fazendo com que esses ensinamentos calem fundo dentro de nossas almas. Obrigado, querido Mestre, amigo Jesus, por tudo, por mais essa oportunidade, e rogamos que estejam conosco os nossos mentores durante toda a semana e possamos estar aqui unidos e reunidos em teu nome na próxima semana também. Obrigado e que assim seja. É isso aí. Olha, uma satisfação enorme, como sempre, de estar junto com todos, né? E se Deus permitir, semana que vem estaremos juntos, vamos começar um capítulo novo, a busca da realidade. E aí vai falar de um tema simples, chamado autodescobrimento. O próximo tema é autodescobrimento. É isso aí, tem muita coisa para falar, né? Será bem empolgante. Então é isso aí. Um abração para todos, viu? Uma satisfação estar com vocês. Um beijão, até a semana que vem. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos e até a próxima quarta. Se Deus quiser. Quarta-feira.